Eu sei que de vez em quando, e é bom, a gente tem ouvido nas pregações algumas exortações leves em relação a essa onda da gente se envolver muito com série, né? A gente se envolve muito com entretenimento. Pô, galera, vamos se dedicar mais a Deus e tal, né? Eu não quero falar isso de novo, não. Já dei o lembrete, não vou falar para vocês, tá bem? Já ficou o lembrete. Mas esse envolvimento com entretenimento e meditando na palavra que tinha que trazer para vocês hoje, eu lembrei de uma coisa bem curiosa que eu e minha esposa, eu e Bruna, vivemos quando a gente estava bem no início do casamento. A gente início de casamento é maravilhoso, não é? E graças a Deus, 10 anos depois, nosso casamento continua assim, maravilhoso. Mas na época a gente estava muito cansado, no início a gente estava cansado por conta de trabalho e de outras questões que causavam uma ansiedade em nós. Não tinha nada a ver com o nosso casamento, eram questões exteriores, tá? E causavam uma ansiedade, preocupação, eram coisas que estavam fora do nosso controle, mas eram coisas que outras pessoas faziam que causavam uma preocupação, uma ansiedade e até uma certa tristeza no nosso coração. Aí o que a gente fazia? A gente saía da igreja, né? Algumas dessas tensões envolviam, e preocupações envolviam a igreja. Aí a gente saía da igreja, aí no caminho a gente passava por um Subway. Nem era para eu ter falado, né? Para não fazer a propaganda, mas era essa lanchonete aí. E a gente curtia aquele momento, vamos comer um negócio gostoso, um engordiet, né? Vamos engordar. Início de casamento, não tinha ninguém preocupado com peso, com nada disso, né? Aí a gente curtia aquele sanduíche e chegava em casa, eram só nós dois, a gente ia ver umas coisas bobas na televisão, a gente não queria ver nada sério, um negócio bobo. Aí tinha um programa que passava, era O Impostor. Num programa de televisão desse, assim, bem escrachado, bobão, aí a gente via esse quadro, O Impostor. E, gente, não corre para a internet, não vai ver isso agora não, tá? Não se mexe não, ó. Mas era um quadro engraçado que o cara, eu ficava até preocupado, eu falava com Bruna, esse programa tinha que ser proibido, porque esse programa fica ensinando as pessoas a enganar as outras. Porque vendo a atuação do cara, a gente pensava assim, cara, que fácil, como é que é você entrar em eventos? O cara chegava com determinadas atitudes, aí passava para as pessoas uma imagem de que ele era o cara, como se ele fosse até o dono do evento. Aí ele entrava em eventos internacionais, entrava em hotéis luxuosos, e o cara, numa certa ocasião dessas, ele conseguiu até acesso, chegar pertinho de uma estrela de Hollywood, das mais altas, e conseguiu tirar foto e bater um papo com o cara ainda. O impostor, era um enganador. Ele chegava cheio de atitude. Quem é você? Já falou com fulano de tal? Você já viu que tem um serviço para fazer lá? E o cara ficava assim, sem ação. Fala com a galera, já cheguei, hein? Então avisa todo mundo que eu estou aí. E os caras ficavam sem ação, acreditavam de fato que ele era o cara que estava ali, dono do evento. E o cara, assim, enganava todo mundo. Todo mundo. E aí hoje, eu quero meditar com vocês sobre um personagem bíblico do Antigo Testamento que praticamente encarna essa figura do impostor, até por causa do primeiro nome que ele recebeu, Jacó, o enganador. E eu quero que vocês pensem em Jacó, e até nessa historinha aí do impostor, não de maneira distante não, tá bom? Porque a gente sabe, pela palavra de Deus, que todos nós nascemos assim, pecadores, enganadores, impostores. E às vezes, até mesmo hoje, a gente tem um pouquinho de impostor. E aí olha só que coisa curiosa. A gente vai reparar, já vou adiantar para vocês,
outra coisa maravilhosa da palavra de Deus, que é a gente perceber na história não só de um personagem, que é Jacó, mas na história bíblica inteira, é que mesmo nascendo em pecado, mesmo tendo nascido enganadores, impostores, Senhor Deus entra na nossa vida, transforma a nossa vida, e aí muda totalmente a nossa história. Como foi pregado há pouco tempo, o Senhor Deus nos dá uma nova vida. Ele não nos dá apenas um novo nome, mas Ele nos dá uma nova vida. Então, quando você olhar... Eu já estou te adiantando isso para você não ficar desanimado, não, porque a gente vai ver umas coisas interessantes da vida de Jacó e a gente vai se identificar. E sabendo que nós nascemos pecadores, a gente sabe que todos nós temos um pouco disso no nosso coração. Mas a palavra já nos deu a boa nova, tá? A gente já tem uma vida nova em Jesus. Tudo bem? A gente já sabe que a gente já é testemunha do poder transformador de Jesus. Tá bom? E aí, olha só, coisa curiosa a respeito de Jacó. Não é? Você pega lá o livro de Gênesis, a história dos patriarcas, e você vai reparar que desde Abraão, tá bom? Para não ter que citar Adão, Noé, citar até Caim, tá bom? Eu já vou nos patriarcas. Você pega a história de Abraão, Isaac, Jacó, e aí as 12 tribos, a história de Israel inteira é cheia de treta. Você vai perceber que os caras, ao mesmo tempo que andavam com Deus, eles também conseguiam, mesmo tendo sonhos, sinais, coisas maravilhosas de Deus acontecendo na vida deles, eles também cometiam os maiores deslizes. Davam cada vacilada que você nem imagina. E coisa braba. Vai ler lá só para você ver. Só que, como eu já mencionei, vou repetir algumas vezes nessa meditação de hoje, Deus nos mostra através da palavra a possibilidade da redenção, da transformação, da mudança de tudo isso. Aí Jacó, por exemplo, desde o seu nascimento, lá em Gênesis 25, o texto vai falar para a gente que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, Esaú. Eram gêmeos, só que Esaú nasce primeiro, e aí já fica ligado num detalhe, pelo fato de Esaú nascer primeiro, ele tinha o direito da primogenitura. Então, em relação a Jacó, ele tinha uma série de privilégios. E o texto vai nos dizer que não só Esaú nasceu primeiro, mas Esaú também era o preferido de Jacó, era o preferido do papai. Por outro lado, Esaú era o preferido do papai e Jacó o preferido da mamãe. O texto nos diz que Jacó era mais de ser assim, cuidar dos rebanhos e ficar em casa. O texto diz que ele ficava nas tendas, né? Ficava mais em casa. E Esaú era um caçador, era um homem do campo, não é? Então era o preferido do seu pai, enquanto Jacó era o preferido da sua mãe. E aí um belo dia, né, Jacó por ser mais caseiro, era um cozinheiro de mão cheia. Aí ele fez um belo de um ensopado de lentilha. Para você pode não ser um negócio muito gostoso, tá? Se a gente fosse contextualizar, a gente tinha que dizer assim, Jacó tinha uma hamburgueria gourmet. Isso agrada a vocês? Teve gente que já fez assim, arregalou um olhão, né? Aí tinha açaí, tinha tudo de bom. O cara sabia preparar tudo maravilhoso. Nesse dia ele estava fazendo esse ensopado de lentilha. Aí chega Esaú, cansadão, exausto, está quase morrendo. Aí quando ele chega em casa, fala assim, Jacó, estou morrendo de fome, mas morrendo mesmo, morrendo. Cara, me dá um ensopado desse, me dá aí um prato desse. Jacó, lembra do nome dele? Jacó, o enganador, o suplantador, era um impostor. Aí, nesse momento, Jacó espertamente tenta negociar com Esaú o direito de primogenitura dele. Ou seja, todas as regalias, a herança que Esaú poderia receber
do seu pai, e inclusive a bênção especial da primogenitura, a bênção de Deus através de Isaac, seu pai, Jacó estava tentando negociar esses privilégios com Esaú. E Esaú, gente, não sei o que estava na cabeça dele não, miolo mole. Aí ele fala assim, pô, estou morrendo, cara, estou morrendo mesmo. O que me importa esse direito de primogenitura? Fica para você, me dá esse pratão aí de lentilha, me dá esse ensopado para cá. Cara, Jacó um bom cozinheiro e Esaú, pô, um olho grande que não tinha mais tamanho. Tá tendo noção do que é? Imagina você tendo assim uma série de privilégios por ser o primeiro filho, aí você troca tudo por um hambúrguer. Pô, mas se fosse um combo, 5 hambúrgueres, sei lá, gente, não dá para trocar, porque era uma bênção, tá? Uma coisa assim, um privilégio sem tamanho, tanto que o próprio Jacó desejava tudo aquilo. O texto fala mais ou menos assim, ó, respondeu Jacó para Esaú, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú, eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Estão vendo? Tudo bem que Esaú era um miolo mole, né? Nesse momento aqui foi assim, muito tolo. Mas Jacó, um impostor, um enganador, um grande de um negociador. E a história não para por aí, gente. Tem mais uma outra situação em que aí o texto nos vai dizer que Isaac, pai de Esaú e Jacó, já era velho, já estava assim, já não enxergava direito, já estava bem cego, tá? E aí ele estava sentindo a morte se aproximar, e ele queria abençoar o seu filho Esaú, que era o mais velho. Então, pô, estou morrendo, cara. O que eu preciso fazer? Vou abençoar logo o meu filho mais velho, dá para ele já passar, é como se passasse toda aquela herança, tá? E aí desejando, pedindo, né, de Deus, todas as bênçãos, a prosperidade material, espiritual, todas as bênçãos sobre a vida de Esaú. E aí, Rebeca, a esposa de Isaac, né, mãezinha de Esaú e Jacó, só que Jacó era o seu preferido. Ela fica sabendo do plano de Isaac, e aí o que ela faz? Ela se adianta, faz um plano com Jacó, faz, Jacó, se adianta aí, porque teu pai falou que já vai abençoar Esaú. E aí mandou ele ir para o campo, pegar uma caça, preparar ali um ensopadão, um guisado com as ervas e tudo, porque Esaú também tinha um pouco disso, tá? Fazia uma comida gostosa, pelo menos aquela comida ele preparava bem, e Isaac adorava aquela comida que Esaú preparava. Aí ele imaginou, pô, meu filho, caçador, vai lá, vai pegar uma caça para mim, vai fresquinha, vai preparar a carne, como eu gosto, vai lá Esaú, faz isso por mim e volta aqui que eu vou te abençoar. Jacó se adianta, seguindo o plano da mamãe, e aí fala, não, coloca aí umas roupas de Esaú, porque Esaú era muito peludo e ruivo, tá? E aí Jacó, para se disfarçar, coloca as roupas de Esaú, e aí chega para o papai, Rebeca se adianta, prepara um ensopado, leva isso para o seu pai. Aí Jacó chega, paizão, estou aqui, você não pediu para eu te trazer um pratão aí para você? Está aí, está pronto. E aí Isaac segue no texto de Gênesis 27, 20 a 24, dizendo assim, Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Olha a mentirada que ele está aprontando aqui. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Ele estava desconfiado. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam
ou melhor, não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como diz Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo o meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Gente, pensa um pouquinho na situação. Jacó nasceu, já recebe um nomezinho, Jacó, o suplantador, o enganador, é um impostor. Esaú é o vermelhão, peludo. Depois vão chamar, dali vai nascer a nação dos Edomitas, por causa do Edom, vermelho, significa vermelho. Tudo bem? Desde o nascimento, nascido em pecado, desde o nascimento um enganador. Perceberam que em tão pequeno trecho, várias vezes, Jacó mente ao seu pai, mente ao Senhor, e inclusive, como ele disse no verso 20, o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Quando Isaque, desconfiado, falou assim: meu filho, como é que você conseguiu uma caça tão rápido? Eu falei: não, o Senhor, o seu Deus, colocou no meu caminho. Como se não bastasse mentir, o que ele fez? Ainda colocou Deus no meio da história. Talvez você não se identifique, tá? Porque seu pai nunca mandou você sair para caçar alguma coisa, tá bem? Vai lá, vai caçar, traz uma comida para mim, tá bom? Talvez seu pai nem tenha pedido assim um hambúrguer. Pega um hambúrguer. Chegou muito rápido, hein, filho? Eu já tinha adivinhado, pai. Deus me revelou, eu já tinha pedido no iFood 30 minutos atrás. Fala sério. Aí, às vezes, a gente está fazendo o que com o papai? Está pegando aquele hambúrguer velho, você requentou. Não, ninguém faz aqui isso, né? Ninguém nunca fez isso. Mas Jacó fez. Talvez você não tenha feito isso, mas você tenha feito alguma outra coisa. Você tenha enganado. Talvez tenha sido aquela situação que você viveu na escola, ou uma situação que você tenha vivido na rua, na igreja, seja lá onde for. Aí você chega em casa, isso é muito típico, né? No período da escola, talvez vocês não estejam vivendo mais essa fase. Mas como eu estou sempre, sou professor também, estou sempre na escola, vejo lá a garotada, desde o pequenininho até os mais grandões da minha altura, a galera apronta, aí a primeira coisa que você fala assim: cara, o que você fez? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E a gente que é professor, né, Clovinho também é professor, a gente sabe como é que é essas coisas. O cara apronta na sala de aula, digamos, acabou de jogar uma bolinha de papel na cara do colega. Aí o professor só faz assim, ó, só abre aquele olhão assim. A pessoa tem a cara de pau de falar assim: Quê? Acabei de ver, o cara pegou aquelas 5 folhas, amassou, puxou aquela pontinha assim para ela pegar essa pontinha, tal, jogou. Aí você olha na hora, a pessoa: Quê? Não fez nada. Meu filho, a gente faz assim: O que foi? Não fiz nada. O cara vai negar direto. Vai dizer que você já não passou por uma situação dessa? Talvez tenha sido alguma coisa mais leve. Tu não fez o dever de casa. Eu falei: filho, você fez o dever de casa? Filha, já estudou para a prova? Já. Vou passar com 10. Aí, de repente, você fala assim: meu filho estudou mesmo? Claro, Deus vai me abençoar. Né? Você ainda coloca Deus na história. Ou então você faz aquela oraçãozinha, né, para o Senhor. Aí amanhã a prova, você chega assim: ai meu Deus, o coração aperta, dá aquela ansiedade. Eu falo: Senhor, me abençoa, Senhor. Mas a tua consciência lá no fundo fala assim: você estudou? Você estudou? E vocês, né, que já chega essa fase aí mais tensa de Enem, várias provas de vestibular, a consciência vai trair a gente, né? Vai vir aquela perguntinha: e aí, você estudou? A consciência de Jacó o acusava. Só que o que é interessante na história dele é que depois dele ter aprontado essas e outras, a gente vai ver outras situações dele lidando com Labão, para poder ter a sua querida esposa Raquel, mas aí Labão engana ele, tem que ficar com Lia primeiro, aí depois ele fica com Raquel, aí não tem filho, aí ele cria outras situações, vai ter filho com Lia, com Raquel só depois, vai ter filho com outras esposas, daí vai nascer a
a nação de Israel, né, das 12 tribos. Mas, gente, é um enganador, ele está sempre tentando dar um jeitinho, tá? Criando caminhos para solucionar problemas que às vezes ele mesmo causou. Mas Deus traz a redenção. E eu quero destacar aí 2 lições com vocês. A primeira é, todos nascemos pecadores. Não só a história de Jacó nos mostra isso, mas todas as histórias bíblicas vão nos mostrar, né? Por exemplo, quando lá no nascimento de Jacó, o texto nos diz, em Gênesis 25, de 24 a 26, a chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no ventre de Rebeca, né? O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Então Jacó era realmente um enganador, um impostor, né? Como nesse trecho que a gente acabou de destacar no capítulo 27 de Gênesis, que é o texto que fica aí na nossa memória, como Jacó enganou seu pai, dizendo até que o próprio Senhor tinha lhe dado aquela caça, e aí ele engana o seu pai, e com essa enganação ele recebe a bênção da primogenitura, e assim dali ele vai de fato ser abençoado por Deus para formar essa grande nação. E aí a gente já vê nesse detalhe a grandiosidade do poder de Deus, transformando um enganador num vencedor, transformando a vida daquele que era um impostor em um homem que seria abençoado e através dele seriam abençoadas outras nações na terra. Um outro texto, quando a gente está pensando nisso aqui, sabendo que a gente nasce em pecado, um outro texto que vem à nossa memória é o Salmo 51, o verso 4 e 5, diz assim: contra ti só contra ti, Senhor, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Gente, aqui não é Jacó falando, até poderia ser, mas é Davi. E aí, olha que interessante o contexto desse Salmo 51. Foi depois do momento em que o profeta Natã confrontou Davi, praticamente ele o exortou, que é uma palavra mais bonita, para dizer assim, Natã chegou e jogou na cara de Davi, porque ele merecia mesmo, ele jogou na cara do rei Davi o pecado dele de adultério, por ter adulterado com Betseba. Vocês devem lembrar da história, né? Como ele achou ela linda, formosa, preciso ter essa mulher para mim, e ele arma uma situação para que o marido de Betseba, Urias, fosse lá para frente do campo de batalha na guerra, fosse morto, e aí ele ficava com a esposa, né? Ficava com Betseba. Então, depois de ter sido confrontado com o seu pecado, Davi lamenta e escreve esse salmo, o Salmo 51. E aí, nesse momento, ele reconhece, sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. A palavra, ela testifica tudo isso, que nós nascemos pecadores. O pecado está conosco desde a origem, por causa de Adão, ok? Mas Jesus transforma a nossa vida, Jesus transforma a nossa história. E aí uma das coisas mais emocionantes nas histórias bíblicas é a gente perceber que em meio a todo esse pecado, em todo esse caos, adultério, traição, morte, assassinato, tudo aquilo que o coração pecaminoso dos seres humanos pode produzir, no meio dessa lama toda, o Senhor Deus mostra para nós, através da sua palavra, através dos personagens bíblicos e toda a história, que é possível a salvação, é possível a redenção, é possível transformar todo esse estado de coisas através de Jesus, através do poder de Deus. E aí veja só, a segunda lição. Deus nos dá um novo destino ao nos transformar.
Lembra que Jacó nasce já recebendo um nome de o enganador, é o impostor. E Deus transforma a vida de Jacó. Ele recebe um novo nome. Quando Deus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa vida e muda completamente o nosso destino. Ele nos dá uma nova vida. Jacó, que antes era o enganador, e aí teria a sua vida totalmente marcada, através do seu nome, como um impostor. Você está destinado a ser um enganador, um impostor. E, gente, todos nós sabemos que mentira tem perna curta, não é verdade? Então, uma hora ou outra, aquela enganação toda de Jacó, ou qualquer mentira que a gente conte, vai ser descoberta. E aí, no caso de Jacó, levando o próprio nome, né, de enganador, o impostor, o que aconteceria com ele? Num momento ou outro, todo mundo ia descobrir as historinhas, as falcatruas de Jacó. Gente, fala a verdade para mim. Alguém aqui gosta de conviver com mentiroso? Alguém aqui tem como seu melhor amigo, esse aqui é meu melhor amigo, fulano. Tem que dizer fulano, né? Não tem ninguém que se chame fulano aqui. Fulano, meu melhor amigo, é o maior mentiroso que eu conheço. É o seu melhor amigo e o maior mentiroso? Gente, uma pessoa que recebe um nome de enganador, impostor, e aí já tem essa má fama de ser um impostor, um mentiroso, gente, essa pessoa não vai ter um círculo de amizade, não vai ter sossego dentro da família, porque imagina você crescendo na escola, aí o pessoal olharia para você e falaria assim, ali, filhinho de Jacó, então você é Jacózinho, impostorzinho, mentiroso. Meu pai falou que seu pai é mó mentiroso. Isso seria um fardo não só para ele, mas para toda a sua família. Mas olha o que aconteceu com a família de Jacó. Dali nasceram as 12 tribos, a nação de Israel. E quando a gente fala de Israel, no nosso imaginário, eu acredito que a gente sempre associe ao povo de Israel, o povo de Israel. Só que Israel foi o nome que Deus deu a Jacó. Ele transforma a vida e dá um novo nome a Jacó. Ao fazer isso, ele dá um novo destino para ele. Então, mesmo depois dele ter aprontado tudo, tentado resolver todas as coisas ao seu modo, tentou ter filhos de um jeito, de outro, e pega concubina, arruma uma outra mulher, uma bagunça geral, vai criar confusão com as esposas, vai ter problema com o irmão, porque depois de ter roubado, praticamente roubado o direito de primogenitura, Esaú ficou tão mais, danado da vida com Jacó, que ele queria matar Jacó. E aí Jacó passa um tempão da sua vida com um medo do irmão. Ele sabia que se ele encontrasse com Esaú, ele seria morto. A própria mãe sabia, falava, vai-te embora daqui, Jacó, porque o negócio vai apertar para você. Sei que Esaú quer te matar. Então você vai embora, quando ele estiver mais calmo, deixa passar aí uns anos, aí você volta. Só que Deus transforma tudo isso, gente. No texto de Gênesis 32, olha só o que acontece. E Jacó ficou sozinho, a partir do verso 24. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ele tinha todos os defeitos, tá bem? Mas uma qualidade ele tinha. Ele era sedento por bênção. Queria bênção. Queria uma bênção de Deus. Queria a bênção de Deus. E no verso 27 ele continua. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu.
o vencedor de Deus. De enganador, de impostor, o suplantador de Deus, ele é transformado agora em o vencedor de Deus. Esse é um texto muito interessante, tá? Porque apesar do texto estar dizendo aqui homem, os comentaristas entendem que aqui foi o anjo do Senhor que brigava, né? Lutou com Jacó. E tendo em vista até o próprio momento em que é dito sobre ele essa espécie de bênção aqui. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Assim como Jacó recebeu um novo nome dado por Deus, a gente também recebeu não um novo nome, mas uma nova vida. Deus fez tudo novo na nossa vida. E aí, diante dessa verdade tão contundente, tão maravilhosa, o que a gente faz com isso? Primeira coisa que a gente faz: peça a Deus para sondar o seu coração. Se de todos os exemplos que eu dei aqui, você não se identifica com nenhum e não lembrou de nenhum exemplo, nunca menti para os meus pais, nunca fiz nada de errado, né? O quê? Requentar comida para dar para o meu pai? Não, nunca fiz isso, nunca enganei ninguém, nunca contei uma mentira. Bom, não acredito que seja esse o caso de ninguém aqui, tá bom? A gente sabe, a gente tem consciência do que a gente faz. Só que é importante que a gente sonde o nosso coração. E aí, a gente precisa também da ajuda de Deus para sondar o nosso coração. Olha o que diz o Salmo 139, o salmista pedindo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que a gente está fazendo aqui, gente, é buscar o Senhor. Quando a gente chega mais cedo para orar, quando todos os dias nós lemos a palavra de Deus, nós oramos ao Senhor, Deus está promovendo esse autoconhecimento, esse autoexame do nosso coração. Todos os dias a gente tem que fazer isso. Só que a gente precisa, para isso também, a gente precisa da ajuda de Deus, para a gente se olhar com sinceridade. Porque se você está se olhando no espelho e o que você está vendo no espelho é alguma coisa que te satisfaz, que você fica assim: cara, sou lindo demais. Olha esse peitoral que eu tenho trabalhado. Nossa, nenhuma espinha no meu rosto. Olha, já está nascendo a barba. Estou ficando lindo demais. Se você tem essa reação ao olhar o espelho, você não está enxergando as coisas com nitidez. O salmista pede: sonda-me e conhece o meu coração. Só se vê bem com o coração. Será que você está examinando o seu coração? Você está olhando bem para si? Você está ouvindo, enxergando como Deus ouve e enxerga os nossos pensamentos? As coisas que estão no nosso coração? E, gente, eu não estou falando isso só para sondar o nosso coração e ver se tem ali algum desejo pecaminoso, porque às vezes a gente fica muito focado nisso. Está com desejo de pecar, está sentindo uma coisa forte na carne. Não é só isso, mas os sentimentos de sofrimento, de tristeza, de melancolia que a gente fica alimentando no nosso coração. Tira isso, pede para Deus tirar. Na oração que uma irmã fez agora há pouco, né, ela fala do cansaço, né? E às vezes a gente fica tão cansado e glória a Deus por esse cansaço, porque quando a gente está cansado e esgotado, aí não tem jeito, a gente percebe, cara, não tem para onde ir, é só Deus que vai resolver isso aqui, é só Deus que vai dar força. Então sonda o teu coração para você ver se você não está alimentando ali uma ansiedade, um sofrimento, uma tristeza desnecessária. Olha o que Deus fez na vida de Jacó. O cara enganou, mentiu para o próprio pai, que estava velho, cego. Quando Jacó teve
quando Isaac teve Esaú e Jacó, quando eles nasceram, ele já tinha 60 anos. Eu já estou com 40, vou ter o meu segundo filho. Segundo filho que Deus está abençoando aí, que eu creio, né? Tiveram 2 que Deus tomou para ele, antes deles chegarem. Olha só o que Deus fez na vida deles. Isaac já estava velho, 60 anos. E aí quando ele vai pedir a bênção, já nem enxergava, já estava cego. E Jacó enganou o próprio pai. O pai cego. Claro, influenciado por sua mãe. E o que Deus fez com a vida desse indivíduo, desse miserável pecador? Imagina o que Deus não pode fazer na sua vida. Agora sonda o teu coração. Faz o que o salmista fez. Pede para Deus te ajudar a sondar o seu coração, para afastar não só os desejos pecaminosos, mas aqueles sentimentos negativos que também não tem nada a ver com esse novo nascimento com Jesus, com essa vida maravilhosa que a gente vive junto de Jesus. Amém? Segunda aplicação, assuma a nova vida que Deus lhe deu. Assuma isso. Não faz como Jacó, que ficou protelando. Aí brigou lá com um homem, né, um anjo. E aí, não, agora você me abençoa. Aí transforma o nome. Aí, num outro momento, né, Jacó tinha experiências incríveis. Numa outra situação, ele tem um sonho. Ele está muito preocupado, está tenso, ansioso, porque ele queria encontrar o irmão, estava com medo que o irmão ia matar ele. Falou, gente, vai à frente, vou mandar mensageiros, vou mandar presente, vai lá, fala com Esaú, acalma o coração dele. E ele estava tenso, até o último momento em que ele encontra Esaú, ainda fica desconfiado. Esaú, vai na frente. Não, Jacó, vamos junto, vai você. Não, o pessoal aqui tem criança, tem velho, eu vou caminhando mais atrás. Falei, não, então vou deixar uma galera contigo para te ajudar. A todo momento ele estava preocupado, ansioso, desconfiado. Mas no final deu tudo certo, porque Deus abençoou. A palavra de Deus não volta atrás. Então aquela bênção que Deus deu a Jacó, inclusive quando ele sonhou, ele dormiu, né, sobre uma pedra, aí teve uma visão da escada. Vocês já devem ter ouvido essa história, né? Uma escada que ligava a terra ao céu, e aí ele via anjos subindo e descendo, e ele chamou aquele lugar de Betel. Curioso isso, outra qualidade de Jacó. Quando ele estava num lugar, ele tinha uma experiência com Deus, aí ele dava um novo nome que consagrava aquele lugar a Deus. Era Peniel, e no momento da visão, né, naquele lugar que era chamado Luz, chamou-se agora Betel, é a casa de Deus. O que Deus não pode fazer na tua vida? Então assuma a nova vida que Deus lhe deu, tá bom? E aí, chegando ao fim, gente, eu deixo a lembrança de um texto lá do Novo Testamento que reverbera tudo aquilo que a gente ouviu numa outra pregação, até em outras também, mas especialmente naquela em que falava sobre o poder transformador de Jesus. O texto de 1 João 3:9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Desse modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama a seu próximo, ao seu próprio irmão. A marca do cristão, o amor. Gente, somos nascidos de Deus e a gente abandonou o pecado, tá bem? E aí, assuma essa nova vida que Deus te deu, tá? Jesus nos dá mais do que um novo nome, Ele nos dá uma vida inteiramente nova. E aí aproveite ao máximo essa vida, fala com Deus, pede de Deus, faz como Jacó, pede, Deus me abençoa, pode falar com Deus, Ele é o nosso Pai. E se você tem a maravilhosa experiência de ter um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, uma família super bacana, pense o seguinte: Deus é ainda
infinitamente melhor do que os nossos pais, muito melhor do que os melhores dos nossos pais. Então, abra o seu coração para Ele, tá? Sonda o teu coração e assuma essa nova vida que Deus te deu para você fazer a grande obra que Deus separou para as tuas mãos. Amém? Amém. Então vamos orar. Deus bendito, amado e gracioso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, Pai. Nós te pedimos que toda essa história de Jacó marque o nosso coração e sabendo que o Senhor é infinitamente melhor para fazer tudo de bom e de melhor e transformar a nossa vida como o Senhor fez, nos dar uma nova vida. Que todos nós aqui sintamos, Pai, esse ânimo, essa força no nosso coração que o Senhor nos dá, Pai. Apesar de termos nascido em pecado, o Senhor entrou na nossa vida, o Senhor nos deu uma vida nova, e aí tudo que a gente quer, Pai, é te agradar, é assumir essa nova vida e fazer a missão, cumprir a missão que o Senhor nos deu para pregar o Evangelho, Pai. E que o Senhor use a nossa vida para anunciar essa boa nova, hoje e sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém.